Pepe. A PEC da autonomia fiscal ao Banco Central, ela está sendo vista como uma das principais pautas para o Senado Federal em 2024. O relator já foi definido, inclusive, quem vai me trazer detalhes de quem será é a mulher da informação, direto de Brasília, minha amiga Yasmin Costa. Fala, querida. Oi, Paulo, bom dia para você, para todo mundo que está aí no Morning, para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, essa proposta de emenda à Constituição que traz maior autonomia ao Banco Central deve ser uma das prioridades aqui do Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor dizendo, o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, inclusive escolheu o senador Plínio Valério para ser o relator dessa proposta que vai começar a tramitação. Essa foi uma medida apresentada pelo senador, pelos parlamentares aqui, que teve um grande apoio, inclusive, para a gente ter uma ideia. Para se apresentar uma proposta de emenda à Constituição, precisa do apoio de 27 senadores. Essa proposta que traz a autonomia do Banco Central conseguiu 42 assinaturas para começar a tramitação. E aí, a partir de fevereiro, quando retomam os trabalhos do Legislativo, o senador Plínio Valério vai encabeçar aí esse debate. Em fevereiro, inclusive, ele deve conversar com membros do próprio Banco Central, que é apoiador da medida, e até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse publicamente que é a favor dessa PEC que traz autonomia financeira e orçamentária para o Banco Central. Basicamente, se a gente puder explicar, e já explicando, o que essa medida traz. Por exemplo, as multas e taxas que são aplicadas hoje pelo Banco Central, todos os valores recolhidos, eles vão para o Tesouro Nacional, vão para a conta do Tesouro Nacional. E aí não dá a autonomia para os recursos que seriam ali do Banco Central. Essa proposta quer tirar essa possibilidade, deixar todos esses valores que são arrecadados pelo Banco Central na própria gestão, sob o guarda-chuva do próprio Banco Central, e isso pode garantir, inclusive, o que se fala é aumento para os servidores de carreira dentro do Banco Central, porque isso pode aumentar, inclusive, a arrecadação e a receita ali dentro da instituição. Ou seja, a partir de fevereiro, é um assunto que vai entrar na pauta aqui, tem uma ampla maioria querendo discutir esse assunto e sim, o presidente do próprio Banco Central deve vir por aqui para trazer as contribuições com relação a essa PEC que trata da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Volto Muito contigo, bem. Paulo. Obrigado, Yasmin, pelas suas informações, minha amiga. Valeu. Gente, quem não gosta dessa PEC muito, quem não é muito chegado é o próprio governo em relação a isso, né, Palumbo? Aliás, ele falou uma coisa na campanha, que não ia se intrometer, e depois fez justamente o contrário. O Banco Central tem que ter autonomia. Isso é claro como a luz solar, não dá para ficar tendo ingerências políticas de acordo com a popularidade ou não do governo que está em exercício. Perfeito. Ele tem que pensar nas contas, nas finanças públicas, no que está acontecendo e não ficar se metendo toda hora no Banco Central com ingerências inoportunas. O PP tem pauta que não devia ser de esquerda, de direita, e essa é uma delas, né? É uma coisa meio óbvia. Nós precisamos pensar na estrutura do Estado e o Banco Central precisa ser autônomo, ou não? Não, acredito que essa discussão no Brasil, ela é válida, né, é correta, né, ninguém é contra a autonomia do Banco Central, mas, mas tem que ter algum tipo de responsabilização. Assim? Tem muita gente, Pepe, desculpa. Mas tem que ter algum tipo de responsabilização ao banqueiro do Banco Central, de certa forma, não é? Porque não dá, por exemplo, o banqueiro do Banco Central, o presidente do Banco Central, no caso, ele falir uma política econômica por conta de manutenção de uma taxa de juros sem nenhum embasamento técnico e científico. Que isso, né? Gente? No mundo todo, no mundo todo, o presidente do Banco Central, ele se preocupa, além da inflação, com o crescimento econômico. No Brasil, por conta do nosso histórico recente de inflações altas, né, o Banco Central ele fica restrito à questão cambial e à questão de juros e esquece a necessidade de ter uma interligação com o governo para buscar políticas econômicas sustentáveis para ter crescimento econômico. Sem crescimento econômico, você não gera riqueza. E sem gerar riqueza, você não reduz a desigualdade social. Então, a autonomia sem responsabilização do presidente do Banco Central, por exemplo, pode gerar distorções econômicas. Só para entender. Não, te dou um exemplo. O Brasil gasta 2% do PIB com educação e menos de 2% com saúde. Sabe quanto é que o Banco Central gasta
para manter a taxa de juros, para fazer a política cambial, Quanto? mais de 4% do PIB. Isso não seria para não quebrar o país? Isso aí que está o absurdo. O Banco Central gasta muito mais do dinheiro dele com essas políticas cambiais do que o Brasil gasta com educação. Então tem que ter uma responsabilização. Pepe, você não me respondeu. Como é que se cria autonomia para o Banco Central se você está propondo uma responsabilização? Em que sentido? Eu não entendi isso. Não, você está querendo colocar o cara na parede. Então isso não é autonomia. A grande crítica que se dá à autonomia do Banco Central é exatamente porque ele não tem responsabilidade política. Ele não foi, por exemplo, a população não votou nele para ter um mandato, né? E, querendo ou não, ele tem uma importância maior do que o presidente da República, em muitos casos. Meu Deus, né? gente. Ou seja, então a gente tem que ter instrumentos, por exemplo, para ou recall, ou que o presidente possa ter instrumentos de tirar a pessoa. A população não votou para ministro do Tribunal de Contas, para ministro do Supremo, para juiz. Exatamente. A crítica é a mesma. Faz sentido. Não, mas está se enrolando. Não, mas a questão do Banco Central, nesse caso específico aí, ela é muito mais gritante e causa prejuízo muito maior na economia do que eleição no ministro do STF. Muito maior, sem dúvida nenhuma, né? Você pode relegar um país ao atraso dependendo da política de juros que você faz. Não fica nervosa, Ju, hoje é sexta. É tanta coisa. Agora, eu tô esperando ele terminar, porque eu não quero fazer woman interrupting. No Brasil, teoricamente, todo presidente do Banco Central, antes da lei, tinha autonomia. Henrique Meirelles era autônomo, Amílio Fraga era autônomo. Então, essa PEC da autonomia aí é PEC para inglês ver. Fala, Ju. Tá, vamos lá. Vamos separar aqui as coisas. Primeiro que existe aqui no Brasil um comitê de política monetária. Quem define as metas de inflação é esse comitê, não é o Banco Central. É exatamente essa diferença entre autonomia e independência. Em alguns países, o presidente do Banco Central não é apenas autônomo, mas ele é independente na medida em que ele próprio pode definir a taxa de juros a ser perseguida. Não é o caso do Brasil. E por que é tão importante a gente defender essa medida que foi trazida por uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro após 30 anos de discussão? Se o presidente do Banco Central não tiver um mandato definido e ele estiver suscetível, por exemplo, a um recall ou então a pressões políticas, se ele tiver, inclusive, que ser popular e agradar a população, que muitas vezes não entende os mecanismos de funcionamento da economia, ele não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. É como se, Paulinho, fosse um médico que recebe ali um paciente que está super doente e precisa tomar uma medicação, uma injeção, fazer um procedimento doloroso. O paciente não vai querer, mas o médico sabe o que tem que ser feito. Então, é nessa linha. E é exatamente por causa disso que o mandato do Banco Central, do presidente do Banco Central, não coincide com o do presidente da República, para que não se confunda a política de governo com a política do Banco Central. Agora, o que é essa proposta dessa emenda na Constituição? É exatamente para dizer o seguinte: olha, a partir de agora, o Banco Central ele não vai depender mais dos recursos do Tesouro Nacional. Então, aquilo que o próprio Banco Central arrecadar poderá ser gasto aqui dentro, inclusive para bonificar os seus servidores. E eu quero aqui falar que os servidores do Banco Central brasileiro, gente, talvez sejam os melhores do país. É um concurso extremamente difícil, são pessoas extremamente técnicas. A gente deveria ter orgulho dos nossos servidores do Banco Central, a gente deveria ter orgulho do Banco Central, Paulinho, brasileiro, porque se a gente comparar com a taxa de juros da Argentina hoje, 140% ao ano. Exatamente porque o governo entrou demais nessa política. Então, mais uma vez, palmas para Campos Neto, parabéns pela coragem dele. Ele sim foi um brasileiro que defendeu o Brasil e eu espero que o presidente Lula faça uma escolha correta nesse ano, não sucumba às pressões. Muito bem, gente, um rápido intervalo para você que está no rádio, a gente já volta, são 10h24. Ô Palumbo, você acha que tem articulação política suficiente do Rodrigo Pacheco para aprovar essa história? Eu acho que isso aí vai servir como barganha para não aprovar. É? Eu acho que sim, infelizmente. Eu não acredito que vá prosperar essa PEC, não. Você acha que o governo não deixa aprovar? Eu acho que não. Não é interessante para esse governo. Você acha que é interessante? Eu acho que Você acha que o Lula quer? Mas eu acho que não tem sentido. O Lula não quer mexer nisso não, hein, Pepe? Mas eu acho que não tem sentido você ter autonomia política e não ter autonomia econômico-financeira. Não é essa PEC... A Júlia acabou de dar uma aula e você não aprendeu nada, hein? Oi? Ele estava pensando em outra coisa. A Júlia acabou de dar uma aula e você não aprendeu nada, hein? Eu aprendi tudo, eu ouvi tudo. Discordo dela, mas eu ouvi tudo.
Assim, o Lula e o governo, na verdade, não tem como, nesse caso específico, influenciar para não ter autonomia econômico-financeira ao Banco Central, porque faz parte da autonomia do Banco Central você ter um respaldo econômico-financeiro, né? Não dá para o Banco Central toda hora pedir dinheiro para o Tesouro Nacional para pagar as suas despesas. Exatamente. Ou seja, se você der uma autonomia política e administrativa, você tem que dar a autonomia financeira e econômica. Então faz parte essa PEC disso.